E agora o assunto é saúde. Você já parou para pensar em como diabetes e obesidade podem estar atrelados? Na verdade, os riscos da obesidade não estão apenas no ganho de peso, mas também na relação direta com o surgimento de outras doenças que podem ser prejudiciais ou até mesmo fatais. Por isso, a obesidade é vista hoje como um dos maiores problemas de saúde pública. O Enzo Teixeira conversou com uma médica endocrinologista sobre o tema. Olá para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Olha, hoje nós vamos falar sobre a relação da obesidade com a diabetes. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Letícia Martins, que é endocrinologista. Obrigado por aceitar o nosso convite. Começo te perguntando sobre a relação, então. Qual que é a relação entre a diabetes e a obesidade? Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. Então, o diabetes, ele é uma doença que um dos fatores encadeantes do diabetes é a resistência insulínica. E uma das maiores causas de resistência insulínica é o excesso de peso, né? O excesso de gordura que vai causando essa resistência insulínica. E aí, você precisa de um volume maior de insulina para poder fazer efeito e colocar o açúcar para dentro da célula. Isso também vai sobrecarregando a produção do pâncreas, né? E o pâncreas também, aí começa com essa resistência insulínica, aí o pâncreas vai começando a ficar mais cansado, vai ficando mais esgotado, né? Porque você vai precisando da maior produção de insulina por ele, e aí você começa a desenvolver um diabetes. Lógico que também, eu estou falando da fisiopatologia do diabetes tipo 2, é como o diabetes tipo 2, não estou falando de diabetes tipo 1, que não tem muita relação com peso, mas o diabetes tipo 2, e que é o hereditário, né? Que é o que tem uma história familiar importante, tem muita relação com a obesidade por causa desse mecanismo de ação da obesidade. A gente estava, então, justamente falando sobre o diabetes tipo 2, a gente pode afirmar, então, que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2? Sim, com certeza. Não só a obesidade, como também o estilo de vida sedentário, né? Uma alimentação errada. Se você tiver uma história familiar importante, isso é com certeza um grande fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. E tá aí a importância, então, de fazer esse acompanhamento sempre com um endocrinologista, não é? Sim, com endocrinologista, na verdade com uma equipe multidisciplinar, né? Um endocrinologista, um nutricionista, um educador físico, e também acho muito importante também você ter um suporte emocional, um psicólogo também, porque o comer também tem muito do emocional, né? É o comportamento, são as emoções, muita gente desconta, né, as emoções da comida, tem um comportamento compulsivo, né, o impulso, então a gente também tem que dar uma olhadinha aí na saúde mental também. E Letícia, a gente vem de um desenvolvimento, né, muito diferente do estilo de vida que a gente tem hoje. Sim. A gente tem um modo de vida muito diferente, né? Isso pesa muito. Sim, no fator genético, né? Porque os nossos antepassados, a gente veio de uma seleção natural da espécie. Nossos antepassados, eles precisavam caçar, precisavam plantar, não tinham como armazenar alimentos, né? Então, quem fazia maior reserva energética ia sobrevivendo. E a gente veio dessa seleção natural da espécie. Só que hoje em dia a gente não planta, assim, né? A gente, lógico que tem os agricultores que plantam, mas a maioria da população não planta, não caça. A gente cada vez está mais sedentário, né? Nem varrer mais chão a gente varre, tem um robozinho, né? E a gente liga pro iFood, a comida chega no nosso colo e a gente não vai escolher uma salada, né? Até com uma salada, mas com molho. Então, assim, a nossa alimentação se tornou muito calórica e o nosso gasto de energia caiu muito. E a gente já tem essa genética que predispõe fazer essa reserva energética, que é tipo uma proteção, né, para a nossa sobrevivência. Hoje em dia a gente tem tudo aqui, né, na palma da mão, é muito simples, a gente, com poucos cliques no celular, a gente está com a comida pronta aqui perto da gente. E isso é um fator que leva a população a estar cada vez mais obesa e com as doenças relacionadas à obesidade, né, que tem várias complicações, né, a pressão alta, o diabetes, né, a apneia do sono, né, que a pessoa fica com dificuldade de respirar durante a noite, aí a pessoa acorda mais cansada, né? Então, são várias doenças que a obesidade ajuda aí nesse desenvolvimento e no agravamento e na piora da qualidade de vida, né? E falando especificamente de diabetes, essas complicações, elas podem impactar diretamente na vida da pessoa, né? Muito, porque existem as complicações, né? A gente classifica... Hoje a gente já sabe que o diabetes é uma doença de vasos, que ataca muito vasos. Tanto é que ela tem as complicações macrovasculares e as microvasculares, né? A gente já sabe hoje que o diabetes é a maior causa de infarto e AVC.
né, que são as complicações macrovasculares do diabetes. E também tem as complicações microvasculares, que seria a nefropatia, né, a doença renal do diabetes, né, que leva no final de um diabetes mal controlado a precisar fazer uma diálise, né, o pé diabético, né, que leva é uma das maiores causas de amputação de membros, né, da população. Tem a oftalmopatia diabética, né, que é uma causa importante de cegueira, né, de amaurose. Então, assim, o diabetes é uma doença que hoje em dia a gente tem várias formas de controlar e levar uma vida muito tranquila tendo diabetes, né? Existem várias medicações, evoluiu muito o tratamento. Mas se você não prestar atenção e não tomar os cuidados devidos, é uma doença que acarreta muitas complicações, né? E tá aí a importância da conscientização, né? Conscientização de mudar o estilo de vida, de tomar um cuidado a mais, fazer sempre o acompanhamento para evitar chegar até esse ponto. Claro, com certeza. E a gente está aí para isso, né? Para orientar, para ajudar, né? A gente está aqui a gente não está aqui para criticar, nem para, a gente está aqui justamente ao contrário, para orientar, para ajudar. E quando a gente acha, né? Tem muita gente que tem medo de ir no endocrinologista, né? Porque eu saí da dieta, eu não estou fazendo atividade física. Mas é justamente nesse momento, né, que você está nessa fase mais desregrada, que você mais precisa da ajuda de um endocrinologista. É quando você não pode fugir. Né? E a gente está ali para isso, para ajudar, para orientar, né? Para promover saúde. Né? Buscar orientação sempre, né? Sim, com certeza. Obrigado, Letícia, De nada, pela entrevista aqui. meu. A gente conversou então com a médica endocrinologista Letícia Martins um pouquinho mais sobre a relação da diabetes com a obesidade. Eu devolvo ao estúdio aí com você.